Olá, irmãos e irmãs, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Não esqueça de dar seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva e compartilhe nossos vídeos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher divorciar de seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Depois disso, trazia crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proíbas, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, pondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus é perguntado sobre o divórcio, que foi permitido naquele tempo, no tempo passado, pela lei de Moisés, em certos casos, para proteger a mulher das arbitrariedades do marido. Aí Jesus fala: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas desde o começo da criação Deus fez o homem e a mulher. E por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Diante da posição do mestre, os discípulos ficaram perplexos. E Jesus concluiu que quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério. O Evangelho de hoje, ele quer nos apresentar o ideal de Deus. Para o homem e para a mulher que se amam, eles são convidados a viverem em comunhão total um com o outro, sem desvio, sem alteridade, sem coisas, dando-se um ao outro, partilhando a vida com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo. O amor de um homem e de uma mulher se compromete diante de Deus e da sociedade. Deve viver um amor eterno e indestrutível, que é reflexo desse amor que Deus tem pelos homens. Então, meus irmãos, um homem e uma mulher devem viver esse amor como o amor que Deus tem pelos homens, que é isso que Jesus traz hoje para nós. O divórcio e a poligamia não faz parte do projeto de Deus. Jesus reafirma a unidade e a aliança do matrimônio e condena o divórcio e a poligamia, que naquela época em muitos procuravam destruir ou desfigurar a família. É urgente proclamar o plano de Deus sobre o matrimônio e a família. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus diz que o divórcio não faz parte do projeto de Deus. Então devemos nos unir. Se você e sua mulher se uniram, vivam o projeto de Deus. Não pense em divórcio, pois não faz parte do plano de Deus. Não é uma norma da igreja, é o plano de Deus, é afirmado por Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, isso não é uma norma da igreja, de não haver divórcio, mas sim
é um plano de Deus e é afirmado por Jesus Cristo hoje nesse Evangelho. No final do Evangelho, o texto faz referência com as crianças, que são a maioria das vítimas de uma família fragmentada, de uma família frágil, de uma família que não tem sustento, não tem base. Que as mães levam seus filhos até Jesus para ser abençoadas. E os seus discípulos, eles tentam impedir. E Jesus diz: deixe vir a mim as crianças, não a proíbas, pois o reino de Deus é para elas, não para outros. E Jesus abraçava essas crianças e abençoava, e dizendo que a gente tem que ser como essas crianças para entrar no reino dos céus. E Jesus diz: os esposos não podem pensar só em si mesmo, esquecendo os filhos. A missão dos pais é refletir o gesto das mães israelitas que levaram seus filhos a Jesus para que fossem abençoados por ele. E crescendo na sua escola, converse a inocência e sejam um dia recebida no reino dos céus preparado para elas. Então hoje Jesus pede que sejamos como as mães israelitas que levaram suas crianças. Ele pede para vocês levar seus filhos para ser abençoados, para que, crescendo na escola, conserve a inocência, para que quando chegar o dia elas sejam recebidas nos céus, que são preparadas para essas crianças, e devemos também ser essas crianças. Nossa atitude para com os divorciados. A gente deve ter uma atitude bem acolhedora, uma atitude integrada, compreender e ajudar aqueles a quem as circunstâncias da vida impediram a viver o projeto ideal de Deus. Sem renunciar ao ideal que Deus propõe e Jesus reafirma no Evangelho. Devemos não renunciar ao ideal, pois Deus propõe esse ideal e Jesus reafirma no Evangelho. A felicidade de uma família só pode existir quando há comunhão entre os esposos, com os filhos e também com Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço que hoje você reze por as famílias, reze pela sua família, reze por todas as famílias e reze também pelos filhos, para que as nossas famílias, as famílias do nosso estado, do nosso país, as famílias de todo mundo, que essas famílias sejam a família que Deus quer, o santuário de vida e o berço do amor e da fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos por isso. Vamos pedir a Deus que hoje Ele possa nos abençoar e perdoar todos os nossos pecados.